bom dia, excelente semana. Hoje, segunda-feira, estamos começando aí, gente, mais uma jornada de sucesso, uma jornada de felicidade. E eu quero desejar a você, nesse dia de hoje, uma segunda-feira excelente. Nossa, Dani, mas que alegria é essa? É, gente, segundou. E na segunda-feira você já tem que começar a declarar, você já precisa começar a profetizar aquilo que você quer viver. Entenda uma coisa, isso tem total a ver com o tema que nós vamos trabalhar hoje. Aquilo que você pensa é como você se comporta. E o tema que nós trabalharemos hoje é o poder que uma crença tem. Quando você entende como você funciona, gente, é incrível. Por quê? Porque você começa a observar tudo em sua volta. Você já parou para se observar como você se senta? Como você se levanta? Como você anda? Como você se comporta? Ah, Dani, pelo amor de Deus, nunca parei para ver isso e tal. Então, é uma coisa que é importante você entender e enxergar e visualizar como você funciona. Em todos os ambientes, como você funciona na escola, como que você se comporta na igreja, como que você está em casa, como você funciona em casa. Por quê? Porque o que você pensa a seu respeito, você vai se comportar sem você perceber. Gente, a crença, ela é algo poderosíssima na nossa psique. Quando o ser humano, ele compreende o poder que as crenças têm, você consegue começar a trabalhar o autocontrole e ter maior sucesso na sua vida. Por quê? Porque você vai começar a enxergar quais são as crenças que regem a sua vida. Bom, para você que não me conhece, eu sou a Dani Fernandes, trabalho mentalidade e é um grande prazer estar aqui hoje com você no Café com Propósito. No Café com Propósito, você tem a transformação por meio da renovação da mente. Tem muitas pessoas que querem viver a transformação, mas não sabem como. Eu vou te ensinar agora. A transformação é uma mudança efetivada. Tudo aquilo que você se determina a mudar e trabalha aquela mudança de verdade, de dentro para fora, você tende a viver a transformação naquilo. Só que tem uma coisa. A transformação é algo que não é você quem diz. Ai, me transformei nisso. Não, não. Quando a transformação acontece, geralmente nem é você quem vê. Quando a transformação acontece, o mundo, o ambiente ao seu redor, ele começa a observar. Nossa, você percebeu que a fulana mudou? Gente, ela não fala mais desse jeito. Nossa, você percebeu que antes ela era assim, agora ela faz assim? Você lembra como ela falava gritando? Agora eu nem ouço a voz dela. Quando a transformação acontece, ela é tão natural para você que você nem percebe que aconteceu. Mas as pessoas que estão ao seu entorno, elas enxergam. Então, a transformação é algo que você reconheceu, decidiu e quer mudar, e todos os dias você vai trabalhar o hábito para viver essa mudança. Você vai desenvolver o hábito para viver a mudança que você quer alcançar. Por exemplo, poxa vida, eu quero treinar de manhã, mas eu não consigo acordar cedo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas coisas que essa palavrinha não consegue está te tirando do lugar onde você tem que estar. Você sabia que não consigo é uma crença? Faz parte de um conjunto de crenças? Quantas vezes você já falou não consigo semana passada? Não, eu não vou nem falar semana passada. Agora, ainda são 7 e pouco da manhã. Quantas vezes, da hora que você acordou até agora que você está me ouvindo, você já verbalizou ou pensou em alguma coisa que você... isso aqui eu não consigo. Gente, isso é muito sério. A partir do momento que o ser humano ele começa a declarar e a acreditar naquilo que ele diz sobre ele mesmo, aquilo vai se tornando ele. E sabe de quem que eu estou falando? De você. Se você, em todas as coisas novas que chegam para você, você fala, não consigo, é muito difícil. Ah, não, isso daí não é para mim, não consigo. Mas você nem fez. Você nem se levantou e se propôs a ir conhecer o novo. O que você já fez? Você olha para a situação e diz, não consigo. Isso aí não é para mim, não.
Como que você quer viver a transformação se quando chega algo novo na sua vida você já bloqueia? E detalhe, esta crença não consigo, ela pode te tirar do lugar que Deus te vê. Por quê? O que a palavra de Deus diz? Eis que as coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. Você muitas vezes pode não estar vivendo o novo de Deus porque você tem medo de encarar e enfrentar as mudanças. Então você fica em ciclos repetitivos, ciclos que para Deus já se encerrou, já terminou em relação às áreas da sua vida, mas você está lá. Você está lá. Você está batendo cabeça e você está insistindo em algo que, já era para ter virado a página. Por quê? Porque você inconscientemente tem uma crença que diz: não consigo. Não consigo superar, não consigo viver. E essa palavrinha, gente, essas duas palavrinhas, elas são gigantes. Elas podem parecer inofensivas, mas na verdade elas são gigantes. Por quê? Porque elas têm um poder muito grande. A partir do momento que você acredita que você não consegue, você não faz. Se você não faz, você não planta. Quem não planta, não tem colheita. Isso é grande ou pequeno? É claro que isso é grande. Você tem sonhos tão lindos, você tem, literalmente, sabe, metas assim, que você olha e fala: nossa, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero ser como tal pessoa, um dia eu quero chegar em tal lugar, um dia eu quero trabalhar em tal empresa. Mas lá no fundo, você tem essa crença que rege a sua vida. Não consigo. Só que essa não é a verdade sobre você. Ah, Dani, como não? Essa não é a verdade sobre você. Porque quando nós vamos lá para Josué, o que você lê o Senhor falando para Josué, lá em Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9? Deus dá a missão para ele, coloca a tarefa na mão dele e fala: queridão, agora é contigo. Você vai fazer isso, você vai sair do ponto A e você vai chegar no ponto B. Só que tem o seguinte: eu sou contigo. Esforça-te. A crença que está regendo os seus pensamentos é: não consigo. Mas o que a palavra de Deus diz sobre você é o Senhor dizendo para mim e para você: esforça-te. Então eu quero te convidar hoje, plena segunda-feira, para levantar desse lugar emocional, para se levantar desse lugar mental, em que você não acredita que você consegue, em que você acredita que você não pode, e ressignificar isso segundo a verdade que Deus tem sobre você. E essa verdade é: esforça-te, levanta-te, vai, eu sou contigo. Muitas vezes o adoecimento psicológico e emocional chega por conta das crenças que estão regendo a sua vida. Essas crenças estão te mantendo em ciclos que já se encerraram. Essas crenças estão te impedindo de abrir portas novas e alcançar novos caminhos, trilhar novos lugares, para que você consiga vislumbrar o horizonte que está à sua frente. Só que você não consegue enxergar o horizonte. Por quê? Porque eu não consigo, ele te mostra uma parede. Você abre a sua janela e ao invés de enxergar um horizonte, o que você enxerga? Uma baita de uma parede enorme, alta e sem vida. Sabe aquele tijolo todo cinza? Que não tem cor nenhuma? Você abre a sua janela e é com essa cena que você se depara. Só que não é esse cenário que Deus idealizou para você, que Deus sonhou para você. Ele vê o horizonte, ele tem um horizonte, mas a tua limitação mental, a tua limitação na tua aceitação sobre você, está dizendo que você não consegue, que você não pode. A crença, ela tem o poder de determinar onde você pode chegar. Então, hoje, nessa segunda-feira, eu quero te convidar para se levantar e se apropriar da verdade que Deus diz a seu respeito. Ei, ouça ele dizendo para Josué e pegue essas palavras. Ei, esforça-te,
e tem bom ânimo. Seja forte, corajoso, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E com isso você se abre para viver o novo. Dani, mas eu tô com medo. Dani, eu não consigo ver o que tem do outro lado dessa porta. Eu estou vendo uma porta nova aqui, eu sei que ela vai me levar para outro lugar, mas eu estou com medo de abrir. Tudo bem. Este medo aí, ele pode ser um medo natural, mas não deixe ele se tornar um medo patológico / espiritual. Dependendo da força que o medo tem sobre você, ele deixa de ser um medo natural, que é aquele medo de instinto de proteção à vida, e passa a ser um medo patológico / espiritual. Como assim, Dani, medo espiritual? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de medo e nem de covardia, mas sim de amor, equilíbrio e moderação. Espírito do medo. Quando você se entrega a viver os medos que te vêm, você está literalmente sendo dominado por uma força que não é a de Deus. Só que não é esse lugar que você precisa estar. Você precisa conquistar a sua casa própria que você sonhou. Você precisa conquistar, entrar naquela empresa que é o teu sonho trabalhar. Você precisa conquistar a graduação, a faculdade que você se determinou a fazer. Quero fazer o curso tal, quero estudar na faculdade tal. Você precisa realizar. A autorrealização, ela é importante. A autorrealização, ela faz parte da nossa energia vital. Quando você olha para você, você se autorrealiza em quê? O que você fez na sua jornada que você olha e fala, poxa vida, que bacana, eu conquistei isso. Poxa vida, que legal, eu já consegui isso aqui. E aí? Quantas coisas já passaram aí? Tá pouquinho? Quase nulo? Então é hoje. É hoje que eu quero te convidar a começar a trabalhar a sua mentalidade. Lembre-se, a transformação, ela vem por meio da renovação da mente. Sem renovação, você não alcança a transformação, você não vive a transformação. Sabe, gente, eu gosto muito de pensar na transformação e eu trabalho com isso. Eu tenho um programa que trabalha isso, ele se chama Metamorfose Emocional. Eu gosto de enxergar a transformação como uma metamorfose. Quando a lagarta, ela vive o processo para se transformar em borboleta. Você olha ali aquele casulo, você não visualiza aquela borboleta linda e maravilhosa que você vê voando, você não visualiza. Quando você olha para o casulo, você vê aquela coisa estranha, aquela coisa sem cor, aquela coisa sem vida, meia gosmentinha quando está saindo ali. Mas depois que sai, ah, gente, que coisa linda. Este é o processo de metamorfose, não é diferente conosco. A grande questão é, onde está o teu foco? Quais são as crenças que você está colocando no foco da sua vida? Às vezes, sem perceber, depois que você está me ouvindo aqui, depois desse episódio do Café com Propósito, eu gostaria que você parasse para pensar, pegasse a sua caneta, o seu caderno e anotasse. Bom, a Dani pediu para eu pensar quais têm sido o meu foco, onde eu estou colocando o meu foco. Tenha coragem. Estou colocando o meu foco em não ter o dinheiro para pagar a conta, estou colocando o meu foco no problema do meu filho. Sabe? Faz a lista. Onde está o teu foco? Quais são os pensamentos que mais ocupam o seu dia inteiro? Um dia aí, vai, de 10, 12 horas. Quais são os pensamentos que mais ocupam a tua mente? Nós precisamos ter cuidado, muito, muito cuidado. Por quê? Porque a preocupação, ela nos mantém ocupados. E a ocupação, ela te impede de ser produtivo. Às vezes você está muito ocupada, mas pouco produtiva. Você ficou ocupado o dia inteiro. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Mas quando você olha, mas espera aí, eu corri tanto e não saí do lugar, como assim?
você ficou muito ocupada e pouco produtiva. Mas uma das coisas que gera a ocupação, que estão ali na formação da ocupação, é a preocupação. Pode prestar atenção. Aquilo que te preocupa, te ocupa. E eu vou te provar agora. Quando você fica muito preocupado com seu filho que saiu, o que você fica fazendo? Ligando para ele, olhando no WhatsApp, procurando ele nas coisas que ele poderia estar, olhando o Instagram lá, os stories para ver se você acha ele, você fica ligando para as pessoas. Aquilo que te preocupa, te ocupa. Então, cuidado. Cuidado, porque você pode estar demasiadamente... Eu não estou falando que não tem que se preocupar, não é isso. Mas nós temos que entender e enxergar se a preocupação que eu estou colocando naquela situação, ela está saudável ou se ela está, entendeu? Um pouquinho além. E está me tirando de onde eu preciso estar. Está tirando o foco do que eu preciso fazer. E isso, gente, muitas vezes você não vê o que está acontecendo. Só acontece. Então eu quero convidar você, hoje, pega um papel e uma caneta e começa a colocar todas as coisas que mais ocupam a tua mente. Às vezes você tem tantos projetos para realizar, tantas coisas para fazer, mas a sua mente está tão ocupada com tanta coisa que não tem nada a ver. E aí vem o quê? Ansiedade. Por quê? Você fica ansioso porque você não está fazendo aquilo que te deixaria feliz e porque você tem que fazer aquilo que você não gostaria de fazer. E aqui eu não estou falando de tarefas, não. Eu estou falando de coisas que estão te preocupando e te ocupando e te tirando do teu propósito. Às vezes, quando você vive a procrastinação, sabe o que é procrastinar? Procrastinar é deixar tudo para depois. Eu preciso ler esse livro. Não, mas depois eu começo. Eu preciso lavar essa roupa. Não, mas daqui a pouquinho eu começo. Eu vou só fazer isso, depois eu volto para isso. Quando você vê, o dia acabou e você procrastinou o dia inteiro. Você não conseguiu concluir aquilo que era o propósito. Você levantou com aquele propósito de terminar aquela situação. Ou de fazer aquele projeto, mas não fez. E aí você vai dormir triste, você vai dormir frustrada. Só que, bora começar a mudar isso quando? Hoje. Se você quer viver a renovação da sua mente, deixe de deixar para depois. Ficou até, né? Deixe de deixar, é isso aí. Para de deixar para depois aquilo que você precisa começar a fazer agora. Tem semente que só vai germinar se você fizer o plantio dela. Então eu quero te convidar para a ação de plantar. Comece a plantar as sementes que estão às tuas mãos. Comece, a terra é boa. Você é produtivo, Deus confia em você, Deus sonha com você. Você carrega um propósito, mas você está com a semente na mão e não está fazendo nada com ela. A semente que não é plantada não germina e não dá frutos. Se você quer colher frutos na estação que vem, comece a plantar agora. Então, deixo essa tarefa para você. Quais são as principais crenças que têm tido foco em sua vida? Hoje eu te dei o exemplo do não consigo. Nossa, não consigo isso, não consigo aquilo. E o poder que essa crença tem. Ao decorrer da semana, vou trabalhar um pouquinho mais com você sobre isso, mas a tarefa para hoje é: comece a listar tudo aquilo que tem te impedido de fazer o que você precisa fazer. E não se esqueça, assim como o Senhor falou com Josué, eu quero te chamar. Ei, seja forte, corajosa, não temas. Não te espante. A segunda-feira chegou. São 7h pouco da manhã. Você tem todo dia para trabalhar a produtividade, para ser a pessoa mais produtiva e feliz no dia de hoje. Ative a felicidade. As forças do Senhor, elas se renovam a cada manhã na sua vida. E a alegria dele é a nossa força. Então se apropria da alegria que o Senhor já renovou na manhã de hoje para você.
Dani, você não sabe o que eu vivi até agora e nem preciso saber. A grande questão é a decisão que você vai tomar agora. Como você vai viver o seu dia? Preocupada ou alegre, produtiva e resolvendo tudo que você tem que fazer? Sendo corajosa, sendo forte, se esforçando e com a presença do Senhor. Porque Ele disse, eu sou contigo. Eu estou contigo. Eu te esforço. Eu te ajudo. Ah, gente, depois de uma palavra dessa, você ainda quer ficar sentada? Não, não. Vamos. Ó, pego na tua mão. Levanta e vamos juntas para uma semana de vitória. Fez sentido? Fez sentido essa palavra para você? Então, me ajuda aí. Já se inscreve aqui no canal, compartilha esse Café com Propósito para todas as suas amigas, amigos, familiares e bora! Eu te espero amanhã aqui no nosso próximo episódio às 7h07 da manhã. E não esquece de fazer a tarefa de hoje, hein? Um beijo no seu coração e que a paz, que excede todo entendimento, seja contigo todos os dias. Tchau, tchau!